Começa agora. AEDAS no ar. Oi, pessoal. Chega mais pra cá. É hora do seu informativo sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Por aqui, Lucas Jerônimo, neste que é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. A luta por justiça continua e fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. Você está ouvindo AEDAS no ar. Ei, gente, no nosso encontro de hoje, a prosa é sobre os projetos de demandas das comunidades. O anexo 1.1, a gente recebe a Juliana Funari, coordenadora da equipe que trabalha nesse tema na AEDAS, e ela fala sobre o momento em que está este anexo e as atualizações. Reparação integral. E para introduzir a nossa conversa sobre os projetos de demandas das comunidades, a comunicadora Júlia Roden chega com informação. Oi, Júlia. Oi, Lucas. Olá, ouvintes. Após uma série de diálogos ao longo de meses, o início das ações de reparação do anexo 1.1 do Acordo Judicial de Reparação, destinado para os projetos de demandas das comunidades e linhas de crédito e microcrédito, está para acontecer em breve. No dia 9 de maio, a entidade gestora se manifestou pelo início imediato das ações, concordando com a deliberação emitida pelas instituições de justiça em 25 de abril. O anexo 1.1, Programa de Demandas das Comunidades, é o único programa do acordo que prevê e garante a gestão participativa e decisões pelas próprias pessoas atingidas, o que seria viabilizado por uma estrutura de governança popular. O valor total do programa é de 3 bilhões de reais, sendo 2 bilhões para projetos comunitários e 1 bilhão para crédito e microcrédito. Em 2022, as instituições de justiça decidiram que haveria uma fase inicial, chamada Projeto Piloto, que duraria 2 anos e implementaria 300 milhões de reais, ou seja, uma parte do valor total do programa, e que seria contratada uma entidade gestora. Obrigado, Júlia. E como eu dizia, a Juliana Funari, coordenadora da equipe do anexo 1.1 na AEDAS, está por aqui. Bem-vinda, Juliana. Quais foram os principais marcos, os principais acontecimentos que se referem ao anexo 1.1 até aqui? Oi, Lucas. Oi, pessoal do AEDAS no ar. Em março de 2023, as instituições de justiça divulgaram o resultado da seleção para a entidade gestora desse projeto piloto e decidem pela escolha da parceria Caritas Brasileira Regional de Minas Gerais, a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, a ANAB, o Instituto É Dinheiro Brasil e o Instituto Conexões Sustentáveis, Conexus. De março a junho de 2024, foi realizada a construção participativa da proposta definitiva. Em junho de 2024, aconteceu então o encontro da Bacia do Rio Paraupeba e da Represa de Três Marias, que fechou todo esse processo de construção da proposta definitiva e onde foram aprovadas as principais resoluções e diretrizes da governança e da reparação pelo anexo 1.1. Em setembro, tivemos a aprovação e divulgação da proposta definitiva pelas instituições de justiça. De setembro até abril de 2025, quase 8 meses, houve um longo processo de negociação entre as IJs e com a entidade gestora. Em 25 de abril de 2025, as instituições de justiça protocolaram uma petição que, entre outros pontos, determina o imediato início da fase de execução do anexo 1.1. Além disso, elas fixam o valor da proposta definitiva em R$ 326.772.777,86. Estabelece um valor para o segmento das assessorias técnicas independentes com foco no anexo 1.1. Sobre esse ponto, os atingidos da Bacia do Paraupeba demonstraram o seu descontentamento com a decisão que determina o uso de recursos do anexo 1.1
e não da cláusula dos 700 milhões, como está previsto no acordo de reparação, para as estruturas de apoio, como é o caso das ATIs. Ei, Juliana, após aquela petição que você dizia das IJs, como o juiz se manifestou? Em 27 de abril, o juiz Murilo Silvio de Abreu homologou a deliberação das instituições de justiça. Em síntese, nessa aprovação, ele concorda de uma forma geral com todas as posições das instituições sobre o direito à assessoria técnica independente, sobre as definições a respeito da contratação e execução dos serviços da entidade gestora, produtos e prazos, e principalmente com relação à fonte de custeio das assessorias técnicas. Em 9 de maio, a entidade gestora se manifesta nos autos do processo e expressa que as organizações que compõem a entidade gestora se manifestam expressamente por aderir à deliberação de início imediato da execução da proposta definitiva, apresentando uma minuta de contrato de parceria e também a conta bancária solicitada pelas IJs. Além disso, elas apresentam alguns pontos de atenção. No dia 16 de maio de 2025, foi protocolado pelas instituições de justiça um documento onde elas tomam ciência da manifestação da entidade gestora e de sua anuência e adesão à execução do projeto piloto. No dia 21 de maio de 2025, o juiz se manifestou dizendo que a entidade gestora cumpriu a deliberação das instituições de justiça sobre a execução do projeto piloto do anexo 1.1, sendo assim, está apta para iniciar a execução da proposta definitiva. As instituições de justiça e a entidade gestora devem iniciar um processo de negociação quanto aos pontos de atenção apresentados pela Caritas. Caso não cheguem em um consenso, o juiz decidirá sobre esse assunto. Juliana, sobre este atual momento do anexo 1.1, o que significa o início da execução desse anexo? A EDAS vem desenvolvendo o processo de preparação das comunidades e lideranças, para a implementação da governança popular e também para a construção dos planos participativos de desenvolvimento e reparação. Nesse momento, a gente segue nessa preparação até que se iniciem os espaços participativos com a entidade gestora. Tivemos muitas reuniões intercomunitárias onde as pessoas atingidas estão podendo organizar na prática seus futuros conselhos locais. Já existe uma organização local no território, onde foi decidido pelas próprias pessoas atingidas as comunidades que deverão se reunir e as regras para a escolha dos conselheiros e conselheiras, para o funcionamento dos conselhos locais. As pessoas atingidas puderam ainda conferir os danos coletivos, que devem ser base para a reparação do anexo 1.1. O termo de compromisso foi assinado em solenidade realizada no dia 5 de junho, dando início à estruturação do trabalho, como, por exemplo, a organização dos escritórios ao longo da bacia, contratação de equipe e organização das primeiras atividades. A partir dessa assinatura do contrato, começa a correr o prazo de 2 anos. Serão os 2 primeiros anos de execução do anexo 1.1, onde o montante de 326 milhões de reais deverá ser implementado. Dentro da estrutura de governança, acontecerão as 3 ondas de projetos comunitários, onde serão elaborados, decididos e executados os projetos das e nas comunidades. Além disso, serão decididas as linhas de crédito e microcrédito e executados os projetos de crédito e microcrédito pelas comunidades atingidas. Então, esse momento marca o início de muitas movimentações no território. Esperamos, enquanto assessoria, que os 2 anos promovam muita organização social, reparação na prática e desenvolvimento para as comunidades atingidas. Hora da nossa paradinha e daqui a pouco tem mais informação sobre o anexo 1.1, sobre a reparação de danos. Continuem ligados, a gente volta já. Estamos apresentando AEDAS no Ar. Voltamos a apresentar AEDAS no Ar. De volta. No rádio ou pela internet, estamos todos os dias conectados com o que é informação importante para as comunidades atingidas aqui da nossa região. Eu sou Lucas Jerônimo e por aqui o AEDAS no Ar, espaço de comunicação da assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Quero te convidar a também acompanhar os principais fatos e diálogos sobre a reparação de danos pelas nossas redes sociais. É só buscar pelo @AEDASMG. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Reparação integral.
Na edição de hoje, estamos recebendo a Juliana Funari, que é coordenadora da equipe do Anexo 1.1 na AEDAS, para falar sobre as últimas movimentações em torno do anexo e o atual momento desta frente da reparação. Ô Juliana, a gente falava no bloco anterior sobre o início da execução do Anexo 1.1, além de destacar os principais marcos até aqui. O que acontece nesse início da execução? De acordo com a proposta definitiva, Lucas, o início da execução do Anexo 1.1 se dá com a implementação da governança popular, onde serão inaugurados, junto à entidade gestora, os conselhos locais, os conselhos regionais e o conselho interregional. Além disso, também serão inaugurados os diferentes tipos de setores. Nesse primeiro momento, devem ser inaugurados os setores de povos e comunidades tradicionais, o setor da Zona Quente, aqui na região 1, em Brumadinho, e o setor de familiares de vítimas fatais. Além disso, está previsto na proposta definitiva, para os primeiros meses, a fase de priorização dos danos coletivos para a elaboração das linhas de projetos da primeira onda. Estão previstas também formações iniciais, que serão promovidas pela entidade gestora, com as pessoas atingidas que têm atuado na construção da governança. Ei, Juliana, e quais são os valores previstos a serem destinados para o projeto piloto de execução? O valor da proposta definitiva é de R$ 326.772.777,86. Em relação ao programa de crédito e microcrédito, está destinado nesse primeiro momento R$ 100 milhões, ou seja, 31% do montante total da proposta definitiva. A Caritas, líder da entidade gestora, destacou alguns pontos de atenção e sugestões, como alteração de prazos, por exemplo. A comunicadora Júlia Roden volta e a gente detalha esses pontos para você. No dia 9 de maio de 2025, a entidade gestora se manifestou a respeito da declaração das instituições de justiça e da posterior homologação pelo juiz Murilo. Na sequência, apresenta alguns pontos de atenção, que nas palavras da entidade gestora, abre aspas, merecem ser analisados e julgados por este juízo. Isso porque eles podem se apresentar contraditórios aos demais documentos jurídicos produzidos e decisões judiciais proferidas no curso deste processo. Fecha aspas. O primeiro ponto de atenção apresentado é em relação ao anexo 1, quadro de entregas e prazos. Explicam que é necessário comparar esse anexo com o cronograma apresentado pela entidade gestora na proposta definitiva aprovada. Destacam que alguns desses prazos, inclusive, foram deliberados pelas pessoas atingidas nas resoluções aprovadas durante o período de construção participativa da proposta definitiva. O segundo ponto destacado trata da distribuição de recursos entre as regiões atingidas. Esse ponto é muito importante e merece atenção das pessoas atingidas. A entidade gestora traz uma análise e preocupação muito pertinente. Diz que as próprias pessoas atingidas se manifestaram, ao longo do período de elaboração participativa da proposta definitiva, por não desejarem realizar a divisão de recursos entre as regiões atingidas. Ou seja, existia um entendimento consensuado pelas pessoas atingidas e entidade gestora, e também pelas IJs e entidade gestora, de que a responsabilidade sobre a divisão de recursos é das instituições de justiça e que isso deveria ser decidido com base em critérios técnicos relacionados à reparação. Porém, a entidade gestora alerta que na deliberação das IJs, essa tarefa sensível e técnica foi transferida para as pessoas atingidas, responsabilizando ainda a entidade gestora para que apresente o resultado desse processo, que seria participativo. No próximo ponto, reflexões sobre o item 3 da deliberação, a entidade gestora traz uma grande preocupação e dúvida a ser esclarecida nesse ponto. Pergunta se as IJs estão entendendo que as comunidades elegíveis a participar do anexo 1.1 devem ser definidas pelas próprias pessoas atingidas. Isso seria mais uma questão sensível, pois se esse entendimento se confirmar, quer dizer que caberia às comunidades atingidas, passando por processos altamente conflituosos,
definir quem poderá ter o direito de acesso aos recursos do anexo 1.1 e quem não poderá. Sim, Lucas. Já o quarto ponto de atenção diz respeito ao item 4 da deliberação, e a entidade gestora ressalta que é necessário ter clareza de qual data ou marco deve ser considerado o efetivo início do prazo de 2 anos para a execução da proposta definitiva. E entender se será necessária a concessão de um prazo, mesmo que curto, para a conformação de estrutura mínima da entidade gestora. Como último ponto de atenção, se manifestam sobre a utilização dos recursos do anexo 1.1 para pagamento das ATIs. Abre aspas. Por fim, sobre o item 5 da deliberação, embora não caiba à entidade gestora manifestar sobre o tema, reforçamos a centralidade das pessoas atingidas no anexo 1.1 e os termos da decisão judicial que homologou a proposta definitiva, que utilizou a seguinte fundamentação: a verba do anexo 1.1, oriunda da obrigação de pagar da Vale S.A. estabelecida no acordo, não é destinada à administração pública e nem será por ela empregada. Ao final do documento, reiteram as parceiras componentes da entidade gestora a anuência à deliberação de início imediato da execução da proposta definitiva. Requerem sejam analisados e julgados os pontos apresentados. Obrigado, Júlia. E para terminar a nossa conversa com a Juliana Funari, o Fundo para as Estruturas de Apoio será auditado. Quem fará essa auditoria, Juliana? As obrigações de pagar relativas ao acordo de reparação serão auditadas pela Ernst Young, como apontou a decisão judicial de 13 de maio. Entre os valores auditáveis está a quantia de 700 milhões, previstas para a contratação de estruturas de apoio, a cláusula 4411 do acordo. Esse estudo vai apontar quanto ainda resta nesse fundo depois de mais de 4 anos de execução do acordo. Juliana, obrigado pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço, a gente segue acompanhando as movimentações do anexo 1.1 e quando a gente tiver mais informações, a gente volta aqui no programa. Você está ouvindo AEDAS no ar. E como eu disse no bloco anterior, no dia 5 de junho, ocorreu na sede do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma solenidade de lançamento do anexo 1.1. Participaram do evento instituições de justiça, representações das pessoas atingidas, das 5 regiões da Bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias, da Avabrum, da entidade gestora, Caritas e das assessorias técnicas independentes. No AEDAS no ar da próxima semana, a gente vai trazer mais detalhes de como foi esse momento tão aguardado pela população atingida. E, gente, ponto final no nosso encontro de hoje. Seguimos atentos aos fatos importantes da reparação e na próxima edição tem mais. Uma ótima semana a todos e todas e um abraço. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Lucas Jerônimo. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Júlia Rocha e Wagner Paulino. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS Paraupeba.